Não dá para levantar a mão e adorar a Deus numa hora e depois procurar qualquer outra ajuda espiritual. Não vai funcionar. Isso é deixar o gigante com cabeça. Corta a cabeça do gigante. Porque se a sua esperança está em Deus, Deus ele é poderoso para manifestar-se, forte para te livrar. A palavra de Deus nos diz que Ele nos livra com mão forte. Mão forte significa ninguém te arrebata das mãos dele. Ninguém pode te tirar. Não interessa que ameaçam possa fazer, não interessa que atitude possam tomar. Você está salvo e seguro em Deus. Se Deus é por você, quem será contra você? Quem ousa se levantar contra os salvos ou ungidos de Deus? E aqui então o povo de Judá, eles mudam a sua situação. Antes aterrorizados, agora eles saltam de alegria. Uma coisa que eu pude aprender nessa nossa viagem aqui para Moçambique é como saltar na presença de Deus. É como durante o culto você poder celebrar a Deus com a sua dança, com a sua alegria. Porque quando você celebra a Deus com dança, com alegria, o que Deus faz, Ele vem dançar com você. Deixa eu dizer isso. Vocês já leram a história de Paulo em Atos 16? Para quem não leu, eu vou contar rapidinho a história. Paulo e Silas, eles estavam pregando em Atos. E aí, eles foram lançados na cadeia. Eles foram presos por pregar o Evangelho. Eles estavam amarrados dentro da cadeia. Aí sabe o que acontece? Lá pela meia-noite, na hora da escuridão, lá pela meia-noite, na hora que você para e ouve, aqui eu aprendi a ouvir os grilos, né? Então você para e ouve só os bichinhos fazendo barulho. Ele estava na prisão. Muitos de nós à meia-noite, sabe o que fazemos? Choramos. À meia-noite talvez na sua vida seja o problema que você está enfrentando. As dificuldades que você está passando. Aí você vai lá e fica, meu Deus, chorando. Se diz a quanto? Mas Paulo e Silas, de acordo com Atos 16, diz o seguinte: eles estavam presos, amarrados, e eles estavam cantando. Eles estavam orando. Aí o texto diz que de repente houve um terremoto. Sismo se fala aqui. Houve um grande sismo. E aí as cadeias quebraram. Sabe qual é a minha interpretação desse fato? Que quando Paulo e Silas estavam lá presos, eles começaram a cantar. Deus estava sentado sobre o trono. Aí daqui a pouco ele ouviu alguém cantando. Em meio à angústia, eles tinham sido espancados, eles estavam passando por sofrimento. E aí de repente ele ouve alguém cantar. Deus se levanta do trono. Aí Deus ele se inclina para ouvir. Eu não sei como é que é, mas a Bíblia diz o seguinte: os céus são os céus do Senhor, e a terra é o escabelo ou o estrado dos seus pés. Então, ao Deus ficar de pé, Ele pisou sobre a terra. Quando Deus pisou sobre a terra, Paulo e Silas cantavam e Deus dançava. Paulo e Silas cantavam e Deus dançava. Paulo e Silas cantavam e Deus dançava. Conforme Deus dançava, as cadeias foram quebradas, porque eles ousaram louvar a Deus em meio à dificuldade. Deixa eu dizer uma coisa, irmão. Chama Deus para dançar. Convida Deus para dançar. Porque quando você começa a celebrar a Deus, Ele vai vir dançar com você. E aí esse problema todo que te amarra, que te prende, que te entristece, que te angustia, Ele vai vir e Ele começa a dançar
descansar. E as cadeias que o inimigo colocou para te parar, a amordaça que ele colocou para te calar, as maneiras que ele achou para te segurar, tudo isso é quebrado, porque Deus tomou o nome da sua vida. Aleluia. O povo de Judá estava cheio de terror. E aí quando eles chegaram naquele lugar, mas saíram daquele lugar cheios de fé. Você precisa sair da presença de Deus, ou da casa de Deus, melhor dizendo, cheio de fé. Cada vez que você entra aqui, por mais que recebeu más notícias, você precisa sair daqui sabendo que Deus falou com você, sabendo que Deus tocou na sua vida, sabendo que Deus ministrou a sua vida, de tal maneira a que você possa experimentar a grande libertação do Senhor. Deus disse para ele o seguinte: olha, não temais, vocês não precisam temer aos inimigos que se levantam contra vocês, mas crê no Senhor teu Deus, sereis salvos, crê nos seus profetas e prosperareis. O que você precisa fazer é crer na palavra que te é pregada, e você vai fazer o seu caminho prosperar, porque a promessa de Deus em Josué capítulo 1, a partir do versículo 8, é justamente essa. Quando você meditar nessas palavras, quando você meditar, ou se quer dizer pensar, remoer, rever, reanalisar novamente a palavra, então você vai prosperar em tudo quanto você